paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, esse vídeo aqui que eu vou fazer é uma análise de um vídeo de um outro canal aqui do YouTube. Eu vou até colocar agora a imagem aqui do lado, certo? Bom, tá aí a imagem. Esse vídeo é para analisar o vídeo desse casal, que são um casal da Congregação Cristã no Brasil. A irmã é instrutora, organista, tá lá atrás um monte de diploma dela, tá? E o nome dela parece que é Gislaine, organista, e me parece que o nome do esposo dela, que tá aí ao lado dela, é Samuel, porque parece que ele fala que o nome dele é Samuca. Esse casal, né, veio trazer nesse vídeo aqui algo que a gente já vem falando da CCB aqui há muito tempo. Por isso que eu trouxe esse vídeo para fazer uma análise, que é a profecia na tribuna. O pregador usando de profecia para falar da vida das pessoas e prometendo coisas. E, para a infelicidade dele, ele foi pego num ato flagrante. Ou seja, eles foram vítimas da profecia que não se cumpriu. E eles vieram contar aqui, certo? Então eu separei um trecho pequeno para nós ouvirmos aqui. Na verdade tem uns 6 minutos, tá? Esse pedaço de vídeo, porque o vídeo é tão bom, gente, que eu não conseguia tirar um pedaço pequeno. Eu tive que sacrificar partes. Então por isso eu peço para vocês, o link vai estar na descrição desse vídeo, o link desse vídeo aqui, certo? Para vocês irem até lá. E aproveita e se inscreva no canal dela. E assistam lá, tá? Ela fala sobre música e sobre órgão, certo? Sobre CCB, ok? E esse vídeo é muito bom, gente. Não estou exagerando, certo? Eles não perderam tempo algum no vídeo. Eles são muito objetivos, falam muito bem, colocam muito bem as coisas. O irmão fez excelentes observações, a irmã também. O povo está acordando na Congregação Cristã no Brasil e não vão mais aceitar qualquer coisa, certo? Então, eles vão contar aqui, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, eu preciso dizer isso porque eu não peguei o vídeo todo, tá? Então, eles ouviram uma profecia agora no final de 2023 e apontou para ela e falou com ela, a organista aí, e ela estava lá no órgão tocando, só ela que estava lá. E apontou para ela e fez a profecia. E tava o esposo e tava os familiares todos lá, certo? Tava todo familiar lá e não se cumpriu a profecia. Chegou na data prevista da profecia, porque ele deu data, ele deu tudo, não cumpriu a profecia, nada, absolutamente nada aconteceu. Vale destacar também que isso foi parar no ministério, eles foram chamados, foi feita uma reunião e o irmão que pregou pediu perdão, pediu desculpa, voltou atrás e foi dito e prometido que isso nunca mais voltaria a acontecer, tá? Fica essa ressalva aqui, né? Eu não sei se fez isso por pressão ou por que foi. Fato é que a coisa tá ficando feia para os profetas dentro da CCB, que tá cheio de profeta profetizando coisas que não se cumprem. Antigamente o povo não falava nada, agora não. O povo vai cobrar, certo? Então vamos ouvir o que eles estão falando aqui, certo? Aí eu vou fazer algumas pausas. Para você que não gosta das minhas pausas, por favor, tá o link aqui, ó, na descrição do vídeo e você vai assistir o vídeo na íntegra, completo. Eu garanto que o vídeo é muito bom e todos deveriam assistir, porque ele serve de alerta para todos que frequentam a Congregação Cristã no Brasil. Vamos ouvir aqui, ó. Segue aí. Alô, maestros. Bem-vindos ao meu canal, Organistas Top 10. Sim, vocês não estão no lugar errado. Eu sou a professora Gislaine Paixão. Eu sou conhecido como Samuca Lira. Meu esposo, pra quem não sabe. O famoso diretor. Exatamente. Olha, por mais vídeos com a presença do diretor. Bom, pessoal, o nosso vídeo aqui no canal hoje vai ser um vídeo mais... Como você diria? Eu diria que o assunto que nós vamos tratar hoje, infelizmente, não é um assunto relacionado à parte musical, né? Nós não gostaríamos de trazer esse tipo de assunto aqui, mas é importante que vocês saibam da verdade. Exatamente. Porque está escrito que a verdade vos libertará. É verdade. Então, essa primeira parte que eu separei é justamente a parte onde eles falam o nome deles, o canal deles, tá? Inclusive tá aí na parte de baixo aí, ó, a verdade. O que aconteceu conosco. E tem o nome do canal lá. Organista Top 10. Vai lá e você vai achar. Ou seja, coloca lá. Organista Top 10 CCB, que você vai achar
o canal dela, certo? Então agora vamos lá, eles vão relatar agora. Aqui eu fiz eu removi um longo pedaço, tá? Porque eles falam algumas coisas que é interessante também, mas eu precisava ir no ponto chave crucial para poder passar aqui para vocês, que é o que eles vão relatar agora. Vamos ouvir. Mãos do Senhor, né? Então é um assunto muito delicado e muito difícil. Sim, então, como o Samuel falou, isso já vem acontecendo há uma década, pra quem não sabe, há mais de 10 anos. Mas o que estourou, vamos dizer assim, foi ocorrido, né, em 2023, aí finalzinho do ano, mas em específico no mês de outubro. Estávamos congregados numa determinada comum e culto tranquilo. Eu estava escalada para tocar, inclusive, nesse dia, né? Nós estávamos ajudando, né? Salinas novas abrindo, então eu estava escalada para ajudar nesse dia que aconteceu. No final do culto, eu recebi uma pregação direta. Sim, quando eu falo direta, foi para a minha pessoa. Você, organista. Então, eu estava tocando aquele dia. Era diretamente para mim. Eu era organista. Foi pedido para eu chamar o hino, tocamos aquele hino, todo mundo tranquilo até aí. Quando eu desci do órgão, foi apontado diretamente para mim e foi dito o seguinte: não foi em vão que eu pedi para você chamar esse hino. E Deus me mostra claro. Deus tem um marco na sua vida e na vida da sua família. E até o dia tal, e ainda me deu a data, Deus vai chegar na sua vida e na vida da sua família e vai fazer um marco muito grande. Certo é que não estava só eu e o Samuel nesse culto. A família estava lá. E a família ouviu junto com a Irmandade ali presente. Vamos lá, vou ser bem sincera. Quando eu saí daquele culto, que nós chegamos em casa, a gente começou a discutir sobre isso, né? Quando eu falo discutir, conversar sobre isso. Tá buscando alguma coisa? A gente busca muitas coisas, mas em específico nesse dia, não. E você? Eu também não, mas a pregação foi pra mim, foi pra você. Automaticamente toda a sua família, então inclui nós. Mas não, o que será que vai ser? Você fica pensando. Vem falar pra mim que não, a gente fica pensando. Não, mas pode ser isso, mas pode ser aquilo, mas pode ser aquilo outro. Até porque, como o Samuel falou, nós temos sonhos, nós temos, enfim, nós temos a nossa parte com Deus. Né? Exatamente. Não que o foco seja esse, né? Que o foco não pode ser esse. Exato. Mas quem não espera mostrar alguma coisa da mão de Deus? A gente tem causas, nós temos enfermidades, nós temos situações, sonhos, que por sua misericórdia, se o Senhor quiser fazer na nossa vida, Ele fará. Sim. Mas aí o que aconteceu, né? Ficamos com aquilo na cabeça. Não tem como você falar, não vou pensar nisso. A gente pensa, é algo muito forte. Saiu do púlpito, foi aberto no nome do Senhor Jesus. Tranquilo. Quer continuar? Lembrando também que esse fato também aconteceu com outra pessoa também no mesmo dia, da mesma forma. Exatamente. Né? Não foi pregado para ela dessa forma, também foi pregado por uma outra pessoa que também estava lá, quase da mesma forma também. Sim. Vai ter marca na sua vida, sua família vai ver o que eu vou fazer, aqui que eu vou te exaltar, e aí, né? Exatamente. Certo é que passou isso tudo. E aí que não cumpriu nada. Chegou naquela data e não aconteceu nada. Seja ela material ou seja ela espiritual. Muito menos. Nada. Não quebrou uma unha, não ficamos mais ricos, não ficamos mais pobres, não ganhamos justiça, não ficamos resfriados, não foi nada espiritual, buscamos, realmente não aconteceu. Como dizem os ingleses, nada. E aí começou... Nós entramos numa guerra espiritual. Sim, nós entramos numa guerra. Porque isso abala a nossa fé e como eu falei pra vocês, isso não aconteceu, não é um caso isolado, isso vem acontecendo conosco há mais de 10 anos, para dizer precisamente aí 13 anos aproximadamente. Todo culto, ou quase todo culto, ou pelo menos aí umas 3, 4 vezes por ano, seja irmão de fora, seja irmão da localidade, seja irmão da nossa regional, né, apontam para nós e falam muitas coisas sobre a nossa vida. Quando não é para ela, é para mim, quando é para mim, é para ela. 13 anos nós ouvimos a mesma coisa. Exatamente. Mas essa sim foi o mais forte porque deu data. Colocou data, exatamente. E foi o que aconteceu. A gente muitas vezes não quer ficar esperando, mas não tem como. Então foi chegando naquela data, o nosso cérebro nos lembrou. E quando chegou o dia, é hoje. Mas o que vai acontecer? Não, mas a palavra falou que ia ser hoje. Eu não consegui trabalhar. Eu não consegui trabalhar, não consegui me concentrar. Ele, a mesma coisa, esperando. E nós ficamos esperando até meia-noite, que é quando se conclui, certo? Um dia, quando se encerra o dia, né? Às 23h59 não aconteceu nada. Desde então a gente não consegue dormir. Nós estamos numa carga de estresse muito grande. A nossa mente está entrando em colapso o tempo todo. A nossa fé não foi Deus que falou, foi o homem. Se não foi Deus, então foi o homem. Então se foi o homem, então é Deus que fala lá. Mas se não foi Deus, não foi nem o homem, então foi o adversário. Então o adversário fala lá. E eu ressalto mais ainda que são irmãos de ministério. Sim. E todas as vezes que aconteceram isso, dentro da igreja, no púlpito. Eu não vou nem citar aqui as vezes que aconteceram nas nossas vidas também, oração. Movimento de oração. Movimento de oração, então, dá nem pra falar, porque eu já peguei as contas. Eu estou citando aqui somente a questão de irmãos de ministério. Então, pessoal, é uma situação muito chata e a gente fica naquela confusão, naquela guerra, como nós mencionamos. Certo é que junto com isso foram acontecendo outras coisas também, não dá nem pra mencionar aqui, né? Fora isso, também nós tínhamos uma parte aí, também estava esperando ser resolvida há mais de um ano, e uma coisa simples de se resolver. Um caso que chegou até nós, né, e nós passamos pra frente pra resolver essa situação, também não foi resolvido. Enfim, mas o que eu quero entender, o que eu quero expor pra vocês, nós queremos é o seguinte: gente, não dá pra continuar desse jeito. Essas coisas, elas precisam parar. Sabe por quê? O que aconteceu? Eu me estourei, realmente, eu fiquei estressada, eu cheguei no meu limite, eu fui, expus nas redes sociais, falei muitas coisas nos stories, enfim, tá até rodando por aí, inclusive. E repito a falar, o que eu falei não foi mentiras, eu só falei a verdade do que estava acontecendo. Isso destrói famílias. Exato. Isso destrói famílias, mexe com almas. Sim. Eu gosto muito de voltar, porque isso não está acontecendo somente com nós. Nós temos milhares de seguidores nas nossas redes sociais e nós recebemos diversas mensagens. Irmão, também aconteceu isso comigo. Também, irmão, eu quero que vocês parem para pensar, refletir e analisar. Irmãos,
Vou dar um exemplo, porque eu gosto muito de dar exemplo. A gente sabe disso. Imagine você, tá dentro de uma igreja, você espera alguma coisa da mão do Senhor, você é casado, é sua esposa, né? Você vai congregar, vamos supor assim, você vai congregar num lugar fora, não é só comum, um lugar fora, um lugar distante. Você é casado, você tem uma família, e a sua esposa ela tem câncer. E aí vem uma pregação do púlpito e fala, irmão, eu sei que você está passando na sua vida, e tá. Escuta o que eu vou te dizer. Não é morte, é vida com abundância. Eu vou curar sua esposa. E aí, tal data, ela vai estar curada. Um exemplo que eu tô dando, tá? E aí, passa os dias, chega a data, não cumpre, e passa mais uns dias, a sua esposa morre. Isso foi um exemplo que eu dei. Ah, mas com vocês não foi isso que aconteceu. Sim, mas volto a dizer, nós temos sonhos. Nós esperamos algo da mão do Senhor. O Senhor pode cuidar de nós. Volto a dizer também, não que isso seja o essencial, mas quem não espera uma misericórdia da mão do Senhor, ter alguma bênção na sua vida, seja material, seja espiritual, ou qualquer outra coisa. Então, colocou nós numa situação muito difícil. Né? Muito difícil. Extremamente difícil, extremamente complicada, porque agora nós já não sabemos que quando nós formos na igreja, o irmão pregar lá, e aí, você vai crer no que está saindo na boca daquele irmão? Olha só o nível que nós estamos. Ressalto mais ainda que nas reuniões regionais de setor, os irmãos mais antigos, os irmãos presidentes, estão aconselhando, em diversas regiões, estão aconselhando os irmãos a não estudarem a Bíblia, para crerem somente nas revelações que o Senhor vos dá, para que não saísse das premissas que fomos ensinados, que é as santas revelações. Porém, as revelações, nós estamos vendo, está trazendo grande prejuízo, muito prejuízo. Vídeos que nós podemos ver na internet, irmãos. Pesquisem, estudem, leiam o que está acontecendo. A congregação hoje passa por uma situação muito difícil. Está sendo um marco, né, na congregação. Muito difícil, porque o povo hoje é um povo que estuda, não é um povo que acredita em tudo, um povo que tem um senso crítico maior, que tem uma análise maior. Nós estamos vendo e sentindo que se tivesse pegado a Bíblia, não tinha errado. Sim, com certeza. Não tinha pessoas feridas e machucadas. Com certeza. Agora, eu creio que o Senhor ali possa revelar, falar com as nossas almas, nos dar um consolo, uma paz, mas não que isso tenha que ser o essencial. Exato. Porque tá ferindo e machucando muita gente. Sim. Muita gente. E o que acontece, né? Olha só que engraçado, entre aspas, a nossa colocação. Esse ocorrido foi de quinta para sexta, não foi de sexta para sábado, né? Que eu fui nos stories, que eu falei tudo. Então, os stories ficam presentes ali 24 horas, né? No sábado eu ainda terminei, concluí algumas coisas. Certo é que nós fizemos o que no sábado fomos congregar, né? Eu até gravei, gente. Eu estava no final do culto. Eu gravei. Eu só não postei nas minhas redes, mas tá ainda assim pra você. Bom, irmãos, relato forte, né? É forte o que eu venho alertando aqui há 15 anos. Há 15 anos nesse canal. No começo me chamavam de louco. No começo não falavam que eu estava endemoniado, apesar que tem uns fanáticos que ainda falam, mas quando eu falo no começo falavam, era porque era a maioria absoluta. Hoje eu já fiz vídeo aqui no meu canal mostrando a quantidade, abri lá no meu próprio Analytics, a diferença dos joinhas a favor e dos contra, a esmagadora maioria. Eu mostrei no vídeo, tá? Tem vídeo meu aqui, vídeos de crítica fortes, tá? Tem 600 joias a favor e 3, 4 ou 5 contra. 1000 joias a favor, 10 joinhas contra. Eu mostrei as porcentagens, porque ele mostra a porcentagem dos likes de gostei, a porcentagem, né, total, tem lá, tá tudo em torno de 98%, 99%, 97% concordando com o que eu falo. E esse casal trouxe essa parte importantíssima. E eu vou começar pelo último ponto que eles mostraram aqui, que é o ministério está dizendo agora nas reuniões para não estudar a Bíblia e ficar nas primícias dos marcos dos antigos, que é ficar nas revelações. E o irmão fez uma boa abordagem explicando, só tem um problema, essas revelações estão trazendo muito prejuízo para as pessoas. Querido irmão Gislaine e Samuel, isso é o que está vindo na mídia agora, porque esse prejuízo já acontece há muitos anos na congregação cristã no Brasil. Esse costume que a CCB tem não é para estar totalmente espalhado, porque não é algo de agora. Isso veio sendo construído há décadas. Como ele mesmo disse aqui, o Samuel, isso porque eles estão falando só do que ouviram na tribuna. Não estão levando nem em consideração o que se ouve nas orações, porque ele falou que é infinitamente maior, ou seja, todo mundo sai profetizando tudo. Todo mundo é boca de Deus agora, porque virou um comportamento padrão na congregação cristã no Brasil. As pessoas falarem sem nenhum receio, sem nenhum temor
sobre o nome de Deus. E eu vou dar uma explicação, eu anotei partes aqui que eu vou falar de cada uma, tá? Mas só para explicar para vocês, como a Gislene comentou aqui, ela falou, gente, mas como assim? Nós acreditamos porque o culto foi aberto em nome do Senhor Jesus, né? Ou seja, isso, Gislene, tem um certo peso para pessoas que conhecem o Evangelho. Quando você realmente passa a entender Evangelho e graça, você vê o tamanho do amor de Deus que Ele manifestou no seu próprio Filho, quando Ele vem morrer em nosso lugar. Quando você entende o Evangelho e você cai de joelho na cruz, o nome de Jesus passa a ter um significado e uma importância muito grande na sua vida. Então, a partir desse momento, o nome de Jesus, você consagra Ele e você não usa Ele de qualquer maneira. Então, essa pessoa que realmente é convertida, como é o caso de vocês, porque vocês falam isso com bastante respeito e com bastante temor ao nome de Jesus Cristo, quando isso acontece com vocês, vocês olham aquilo como algo muito, tem um peso muito maior, né? Aquilo é algo santo e sagrado, certo? O que não acontece com muitos desses profetas, que são pessoas que foram apenas convencidas pelo regime CCBano. Existe um evangelho de CCB, que é isso que eu já falei muito aqui. O evangelho CCB não prega Jesus, eles não falam de Cristo, eles falam da gloriosa congregação cristã no Brasil. E a pessoa é convencida de que a congregação cristã no Brasil é a igreja correta, é a igreja mais certa, é a graça de Deus na terra. Então ele está, na verdade, indo após a congregação. Ele está se convertendo à congregação e não tem nenhum apreço por Jesus Cristo. Ele até respeita, tá, o nome de Jesus, alguma coisa ele fala de vez em quando, mas ele não é um crente genuíno em Cristo. Cristo diz, credes em Deus e credes também em mim. Jesus falou, não basta você só crer em Deus. Também está escrito na palavra que quem tem o filho tem o pai. Se você não tem o filho, também não tem o pai. Deus falou, olha, é o seguinte, você quer vir em mim? Né? Vai ter que aceitar meu filho primeiro, como seu único e suficiente salvador. Então, fez uma boa observação o casal. Agora eu vou mostrar aqui algumas partes que eu apontei aqui, né? Em primeiro lugar, tá? O falso profeta aí, porque foi provado falso profeta, as pessoas ficam às vezes irritadas com o meu modo de falar, mas eu só estou falando a realidade. Esse profeta é falso. Ele profetizou em nome de Deus e não cumpriu. A própria palavra de Deus fala, se nós estivéssemos no Velho Testamento, esse falso profeta deveria ser apedrejado e morto. Lá fala, se o profeta profetizar e não cumprir, que ele morra, né? Então esse falso profeta foi desmascarado. E isso vai servir de alerta para outros. Esse costume da CCB vai ter que acabar, se a CCB quiser continuar. O problema é que tem gente que sabe e não tá nem aí se isso cumpriu ou não. Tem um efeito gostoso que é viciante, tá? Esse tipo de pregação mexe com um determinado... Tem umas... Eu não sei se é hormônio que fala, chamado serotonina, que é o hormônio do prazer, do gosto. A pessoa, sem saber, ela se sente bem, ela gosta, ela é uma pessoa que tem uma vida difícil, sofrida, e quando as pessoas olham para ela dizendo, Deus está mandando falar, você vai ter uma vida, ou seja, ela entra naquele momento no mundo imaginário dela, onde ela será a princesa, onde ele será o príncipe, aonde tudo vai se resolver. É igual o efeito da droga, não estou exagerando, gente. A droga tira você da realidade que você está vivendo e passa a criar um sentimento prazeroso em você e muitas das vezes você ri sem motivo feliz. O CCBano, ele sente aquele prazer, aquela alegria, aquela felicidade, e isso acaba viciando o corpo dele, o corpo humano, o cérebro. Por isso eles sentem falta disso e eles vão atrás aonde precisar ir. Você pode ver que o profeta, ele pega carro, ele vai aqui, ele vai lá, ele vai atrás, porque ele precisa alimentar este sentimento. Na verdade, essas pessoas são viciadas nas profecias da congregação cristã no Brasil. E outros que estão se tornando conscientes ou que já são conscientes, que estão com o pé no chão, estão realmente
buscando Cristo, salvação, querem ter compromisso verdadeiramente com Deus, querem realmente trazer a essa terra o testemunho de Jesus Cristo, eles não vão cair mais nisso e vão se sentir incomodados, que é o caso deste casal aqui. Certo? E aí, ela contou que essa profecia aconteceu no mês de outubro e foi dado um prazo. Imagina de outubro até o 31 de dezembro, ou se foi outro prazo, não sei se ele falou 30 dias, pode contar, porque é sempre assim, daqui tem... A expectativa que eles não estão. Como o irmão falou aí, né, e é real, apesar de você estar indo lá buscar Cristo, graça, salvação, você tem seus problemas na vida. E como na CCB tem esse costume de buscar a palavra para que Deus fale na sua necessidade, ou seja, falar com aquilo que eu estou precisando, isso gera uma expectação. E aí fica ali eles, a família, todo mundo, né, aguardando ali, será que vai cumprir, será que não? E passa-se o tempo, passa o prazo e nada cumpre. Tem muita gente que passa a ter problemas psicológicos sérios e graves, como eles mesmo comentaram. Tem muita gente que passa a olhar isso e fala, meu Deus do céu, Deus não me ama. Deus, porque ele não acredita de forma alguma que o problema tenha sido na tribuna, porque aquilo é sagrado e santo. E óbvio que a gente, sendo humilde, acaba levando a culpa para dentro de si mesmo, ou seja, sou eu, o problema sou eu não tenho fé, ou Deus não me ama. E aí muita gente vai até embora da igreja, ou fica na igreja, mas fica naquele sentimento de humilhado, né? Ou seja, Deus não me ama, Deus, eu preciso fazer algo a mais, né? E passa apertado na congregação cristã no Brasil. Então ela falou que essa profecia foi feita em outubro. E para não deixar dúvida, o pregador apontou para ela e parece que teve mais uma pessoa que foi apontado também. Apontou para ela e fala, gente, não tem como se CCB entrar aqui e querer passar pano, porque isso foi conversado entre eles e o pregador que pregou isso assumiu que fez errado, que pregou errado e pediu perdão e pediu desculpa. Então não adianta vir aqui, porque as suas imaginações, as suas defesas para tentar passar pano para CCB não se sustenta com o fato, com a realidade. O que importa são fatos, o que importa é a realidade, certo? E ele teve que pedir perdão. Então apontou para ela, mas não se cumpriu. E na profecia era falado, Deus vai fazer um marco muito grande na sua vida. Deus vai fazer um marco, Deus vai fazer uma obra, Deus vai fazer não sei o que lá mais, Deus vai fazer e todo mundo vai ver e tal. E aí isso acabou espantando eles, né? Uma obra tão grande dessa, que é um marco tão grande que todo mundo vai ver, tem que ser algo muito visível, muito notório. Nada aconteceu. Simplesmente foi um falso profeta. Eu lembro isso daqui da nossa antiga comum que eu fazia no Jardim Mariana, em Pindamonhangaba. Jardim Mariana, em Pindamonhangaba. O cooperador de lá é chamado Joel Piveta. E foi ele que pregou. Eu estava no culto. Era semana de Santa Ceia. Semana de Santa Ceia. E lá ele pregou dizendo o seguinte, nessa semana, quase chorando, fungando, essa semana Deus vai fazer uma obra tão grande que a igreja toda vai ver. Todo mundo vai contemplar. Porque Deus vai fazer uma obra grande. Eu falei, rapaz, essa obra tem que ser grande mesmo, porque todo mundo vai ver. Todo mundo vai contemplar. Que coisa, gente. Mas é uma obra muito grande dessa. Antes da Santa Ceia. Antes de chegar o dia de tomar a Santa Ceia, nessa semana, Deus manda dizer por essa palavra, Deus vai fazer uma obra tão grande que todo mundo vai ver. E aí fala quase chorando, né? Eles falam quase chorando, fica até meio roxo, vermelho, assim, chorando, ou seja, né? Tá falando da força própria dele, né? Passou a semana toda, chegou a ceia, passou outra semana e tá lá ele atendendo o culto como se nada tivesse acontecido, como na verdade nada aconteceu. Absolutamente nada
aconteceu. E eu vi isso. O meu senso já estava mais aguçado, obviamente, porque eu já desconfiava de todas essas coisas. Eu acredito que a maioria ali nem percebeu, nem notou, porque eles não notam isso, eles não fazem observação dessas coisas. Mas na hora que eu estava sentado ouvindo isso, eu falei assim, rapaz, agora a coisa vai azedar, porque eu estou ouvindo isso. E como ele deu um prazo de tempo, que era essa semana, nós vamos saber se o que esse homem profetiza nessa tribuna é verdadeiro ou não. Mas nada aconteceu, ou seja, não passa de um falso profeta, como muitos outros aí. Então, a irmã relatando aqui que fez as profecias, falou que ia acontecer, e falou que era algo que ia marcar, que todo mundo ia ver, tá? E nada aconteceu. Temos que lembrar que o Samuel falou aqui também, que isso já vinha acontecendo há um longo tempo. Há mais ou menos 13 anos. Ele falou, isso vem acontecendo, irmãos, aí por volta de 13 anos. Já tem 13 anos que isso vem acontecendo, ou seja, essa profecia que não se cumpre. Eu vou arriscar aqui, tá? A tentar dizer o que pode ser, tá? Como CCBano que sou, conhecendo as profecias, as necessidades, porque lá a gente sabe as situações das pessoas e o que é pregado para elas. Às vezes você não sabe a situação, mas como você já está tão acostumado com os tipos de pregação que você já praticamente acaba descobrindo qual é a necessidade. Eu vou dizer, posso estar errado, e os dois depois, tá? Se puderem dizer se o que eu falei tá certo. Juro que eu não conheço a vida deles, não sei nada, eu só vi o vídeo no YouTube que me mandaram e eu tô fazendo esse vídeo aqui de reação. Provavelmente, como ele falou, há 13 anos que já vem falando isso, sei, há 13 anos que vem fazendo uma promessa para ele, casal, a gente não vê os filhos, não vê nada. Eu acredito que eles não tenham filhos, pode ser isso, tá? Pode ser que eles estejam casados aí já 14, 15 anos, 16 anos já, há 17 anos, e por não ter filhos, né? Essa é uma das profecias que mais entristece, que mais aborrece, que mais machuca, porque mexe lá no sentimento do casal. Isso mexe lá dentro, naquele desejo da irmã de ser mãe, do irmão de ser pai. E essas pessoas brincam com isso, com o sentimento, tá? Volto a falar, não sei se é isso, mas eu não posso falar que eu prevejo, eu prevejo, mas conhecendo os profetas da CCB, tá? Pode ser que seja isso. Não, como também não, pode ser outra coisa, mas isso não significa, tá? Que também não venha machucar ou não venha entristecer. Aí o irmão Samuel levanta a seguinte questão, caso alguém quiser questioná-lo. Se não foi Deus, foi o homem que pregou. Se as pessoas tentarem defender e dizer não foi o homem, irmão, lá não é o homem que fala, então foi o adversário. Deus não foi. Ou foi o homem, ou foi o adversário. Então você tem que aceitar que foi o homem que falou, da boca para fora, por costume, por brincar de Deus, querendo ser profeta. Foi o homem que falou. Ou a gente vai ter que acreditar que tem um espírito lá agindo na CCB. E vocês me desculpem, irmão, que eu já falei isso há muito tempo aqui. É um espírito. E eu já mostrei na Bíblia aonde que está esse espírito que opera na CCB. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. É esse espírito que está tomando conta da Congregação Cristã no Brasil há muito tempo, tá? Né? Se você quiser saber que espírito que é esse, vai lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo também é número 16. Então, Atos 16, 16, e você vai descobrir qual é o espírito que está atuando na Congregação Cristã no Brasil. E aí, o irmão Samuel faz um apelo. Ele fala, gente, isso tem que parar, não dá mais, muita gente machucada, muita gente sofrendo, muita gente que chora. Isso tem que parar. Não dá para continuar assim. Não dá. Às vezes, né, as pessoas ficarem brincando com o sentimento dos outros. Ele está falando isso. Não pode continuar assim. E o pior
é que as previsões são que isso piore. Por quê? Porque os anciões do Braz estão dizendo para não estudarem a Bíblia e para ficarem no marco dos antigos, que é as profecias. Ou seja, isso vai continuar. Isso vai continuar, tá? Então, é triste, tá? Mas a previsão é de que nada vai melhorar na congregação cristã no Brasil. E aí o Samuel também comentou aqui, que eu achei muito interessante, ele fala: se estivesse pregando a Bíblia, não teria acontecido problema algum, teria ficado apenas naquilo que Deus já nos revelou. O que Deus revelou, irmão? É o que está na Bíblia, é o que está nas Escrituras. Aí está a revelação de Deus. Mas não, eles querem ir além. A CCB quer ser especial, a CCB quer ser diferente das outras igrejas. Por isso eles criam essas revelações, trazer novas revelações, falar coisas para o povo, coisas sobre a vida deles, tá? E isso, rapaz, vem de um espírito maligno, tá? Volto a falar, Atos dos Apóstolos 16, e vocês vão descobrir qual é o espírito que comanda a congregação cristã no Brasil. Bom, pessoal, o link do vídeo deles está aqui na descrição desse vídeo. Mais uma vez eu falo, tá aí embaixo, vai lá, assista. Comenta lá e fala: olha, eu tô vindo aqui pelo canal do Josafá Agra, certo? Comenta lá, tá? Vão lá e assista esse vídeo completo, eu garanto pra vocês, gente, não dá pra tirar nenhum pedaço do vídeo. Nada, porque todo o conteúdo do vídeo é muito bom. Até parece que tem mais ou menos 20 minutos, 23 minutos, eu acho, o vídeo todo deles, e o vídeo inteiro é excepcional, é instrutivo, ele vai te instruir, ele vai te ensinar, tá? Eles estão te mostrando problemas graves na congregação, que é real, e isso vai alertar muita gente para que não sofram, tá bom? Eu agradeço vocês todos, o casal, que Deus abençoe vocês, que continue dando força para vocês temerem apenas a Deus. Respeitar, sim, devemos, os homens, temor somente a Deus. Os anciões não são soberanos, e isso já está sendo provado. São homens igual a todos aqui, que, aliás, estão muito longe de Deus. Eles estão preocupados com a imagem da igreja e não com o povo. E isso todo mundo já sabe. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Deus vos abençoe.